Hoje eu quero mostrar para vocês uma diferença que muita gente confunde sobre dependência emocional e codependência emocional. Codependência emocional. Elas não são a mesma coisa. Ambas vão falar de vínculo, de sofrimento e são marcadas por histórias de falta, instabilidade, estabilidade emocional, né? E medo do abandono. Então, são posições onde a base disso tudo começou nas primeiras experiências vinculares, onde houve sofrimento, falta, instabilidade emocional e um medo muito grande do abandono. Então, embora elas venham de um mesmo lugar, de uma mesma origem, elas não funcionam do mesmo jeito. Na dependência, eu preciso do outro para me sentir alguém. Na codependência, eu preciso ser necessário. Eu preciso ter valor. Ou me sentir valorizado. E entender essa diferença ajuda muito a nomear o que se vive nos vínculos. Então vamos começar nomeando pela dependência. Na dependência, o centro da experiência, costuma ser a base de existência. Então a pessoa não sente apenas saudade, ela sente vazio, ela sente desorganização, é uma desorganização emocional, mental, insegurança. Muitas vezes, por trás disso, existe a origem afetiva marcada por um amor estável e o medo de perder. Então, em vez de viver um vínculo com liberdade, a pessoa vive um vínculo tentando não ser deixada. E aí aparece muito essa marca típica do vazio e da insegurança. Na prática, a dependência emocional funciona da seguinte forma: a pessoa se adapta demais, evita conflitos, busca validação. O tempo todo. É como se a pessoa dissesse, mesmo que sem perceber, é melhor eu me perder do que perder o outro. É melhor eu me perder do que perder o outro.
Então a pessoa ela vai se diminuindo, ela tolera demais, cede demais, e cada vez mais ela vai ficando distante de si mesma. Cada vez mais ela vai ficando distante de si mesma. O vínculo, ele é uma tentativa de se manter inteira. É como se a pessoa, se ela perder o vínculo, ela se desmonta por dentro. Só que o preço é justamente esse, ela vai se desmontando por dentro. Tem uma frase silenciosa que costuma atravessar essa posição. Sozinho ou sozinha, eu não sei quem sou. Então a pessoa diz que isso é amor, é intensidade, mas nem sempre é amor. Muitas vezes é medo, às vezes é desamparo, e às vezes, e muitas vezes, é uma tentativa desesperada de não cair. O ciclo da dependência é mais ou menos assim: medo, anulação, sofrimento, aceitação e recomeço. Então a base desse ciclo sempre é o medo, né? É o medo de perder. Porque se eu perder, eu deixo de existir. É uma sensação que eu vou deixar de existir. Porque eu me apoio completamente, como pessoa no mundo, ao outro. Eu me agarro ao outro. Agora vamos entrar um pouquinho aqui na codependência, que é um movimento diferente. Depois, ao final, eu vou fazer uma foto aqui inteira do mapa. Mas é para que vocês acompanhem o raciocínio, né? Porque a lógica da codependência é completamente diferente. Na codependência, eu preciso do outro para me sentir alguém. O outro me faz sentir alguém. A lógica é: eu preciso ser necessário. Se eu for útil, indispensável, eu existo. Eu tenho um lugar. Eu existo, eu tenho um lugar. Então, na codependência, o vínculo ele é mantido não só pelo medo de perder o outro, mas pela necessidade de ser aquele que sustenta,
cuida, resolve, segura. Então a pessoa tenta aqui equilibrar a relação o tempo inteiro, salvar a relação, organizar o caos, organiza o caos e equilibra. Era bem apertadinho, mas deu para escrever. Então, na codependência, a pessoa aprende muito cedo que cuidar é amor. Ela amadurece antes do tempo. Ela vira útil para não ser largada, para não ser esquecida e para não perder amor. Então, ela cresce com uma associação muito profunda de que cuidar é amor. Cuidar é vínculo. Cuidar é valor. A marca da codependência costuma ser essa. O meu valor está em ser útil. E junto disso, vem um medo muito grande, muito forte. Medo de não ser importante. Por isso, ela se torna alguém que segura demais, se responsabiliza demais. Alguém que entra muitas vezes aonde não precisa entrar. E nisso tudo, a pessoa se abandona, se sobrecarrega, se esgota. Em ambas as posições, chamam isso tudo de amor. Mas aqui no caso da codependência, todo cuidado ele tem limites, porque senão ele vira apagamento. Vou colocar aqui. Vira apagamento. E qual que é o ciclo da codependência? Vou fazer o desenhinho aqui. O outro precisa. Eu entro. Eu me esgoto. E mesmo assim eu continuo. Porque parar aqui, nesse ciclo, vai gerar culpa. Gera culpa. E mesmo cansado ou cansada, a pessoa permanece. Quando a pessoa começa a se soltar um pouco aqui dessa posição, ela sente um sofrimento. Porque ao deixar de cuidar demais, é como se ela deixasse de existir. Então, resumindo, vamos ver se consigo aqui colocar para vocês. Resumindo, na dependência, eu preciso do outro para não cair, para me sentir alguém. Na codependência, o outro precisa de mim para eu não cair. Ou melhor, reformulando. Na dependência,
eu preciso do outro para não cair. Na codependência, o outro precisa de mim para não cair. Ou seja, eu vejo o outro como frágil e que sem mim ele vai cair. Então, na dependência, eu me agarro ao outro. Na codependência, eu sustento o outro. Eu sustento o outro. Na dependência, o medo maior é o medo de perder o outro. Perder o outro. Na codependência, é o medo de perder o lugar. De perder a função. Aqui é o medo de perder o outro, aqui é o medo de perder o lugar. De perder a minha importância. Mas existe algo comum nessas duas posições. Em ambas as posições. O sujeito, escrever de outra cor, se afasta de si. E é por isso que ninguém está totalmente livre nessa dinâmica aqui. Porque isso está falando da história de falta, da forma de amar e de uma forma de sobreviver. Então o ponto aqui, nisso tudo, não é se culpar ao se reconhecer em qualquer uma dessas posições. O ponto é perceber. Porque quando eu nomeio aquilo que eu estou repetindo, quando eu consigo nomear e perceber esse ciclo de repetição, eu começo a criar uma distância dessa repetição. E talvez a pergunta mais importante não seja: eu amo demais? Eu amo demais? Talvez a pergunta mais importante seja: o quanto de mim eu estou perdendo para sustentar o vínculo? Quando amar exige desaparecimento, apagamento, nós já não estamos mais falando de amor e liberdade. Estamos falando numa tentativa de sobreviver afetivamente. De uma sobrevivência afetiva. E isso pode, merece e deve ser escutado.